Bom, começando então o nosso encontro de hoje, do nosso grupo de estudos Direitos Humanos e Globalização. Depois de nós passarmos aí algumas semanas discutindo a temática do nazifascismo, né? Articulando ele em uma perspectiva alinhada, primeiramente aquilo que foi trazido lá pelo Foucault, que é um autor que nós vamos falar hoje, naquela dimensão do fascismo em nós, né? Importante como ponto de partida. Analisamos com alguns detalhes o fascismo, depois o nazismo, depois entramos numa discussão um pouco mais crítica em relação ao nazismo a partir da Hannah Arendt, e no encontro passado nós tentamos aí aprofundar um pouco com a perspectiva do Jason Stanley sobre essa certa atualização de um neofascismo aí a partir de horizontes que possam conjurar as ideias. Agora nós entramos na segunda dimensão da perspectiva que eu havia proposto para nós pensarmos no grupo de estudos desse semestre, que seria a psicopolítica. E na discussão da psicopolítica, a partir deste autor aqui, o Byung-Chul Han, que eu trouxe para vocês lá nessa obra aqui, que eu acho um autor que está bem em voga ultimamente, bastante gente falando dele. Nesta obra aqui, que para mim é a melhor obra que eu conheço dele, é uma obra curta, mas é uma obra profunda e densa. Só que para nós falarmos sobre psicopolítica, se vocês conseguiram dar uma olhadinha aí no texto ou em parte dele, fica muito complicado nós conseguirmos entender a sacada que o autor está tentando trazer aqui se nós não entendermos com quem que ele está dialogando principalmente. Falar em psicopolítica, ele está tentando, digamos assim, atualizar ou, em alguma medida, também contrapor a perspectiva do filósofo que já foi citado aqui bastante, bem importante, chamado Michel Foucault. Entre vocês aqui, dos que estão presentes aqui, quem é que já tem uma entrada alguma aí na obra do Foucault? Diego, eu sei que tem. Mais alguém tem alguma entrada no autor? Porque eu vou tentar, então, hoje, pelo menos uma parte da aula de hoje, tentar trazer para vocês o que ele está... Uma terminologia que vocês provavelmente, alguns já, com certeza, já ouviram falar na disciplina de criminologia, quem está fazendo esse semestre, talvez, não sei, mas na disciplina de criminologia, nos estudos sobre criminologia, é muito comum alguma entrada na perspectiva do Michel Foucault e as suas ideias ligadas à biopolítica e biopoder. Biopolítica e biopoder, eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Talvez não tenha uma certa familiarização mínima com a discussão, mas já ouviu falar um pouco. Eu vou comentar aqui, então, é um pensamento complexo, tá? É um pensamento complexo, então eu vou tentar fazer algumas análises um pouco gerais para nós conseguirmos entender, para depois passarmos lá para o Byung-Chul Han, tá? Bom, uma parcela significativa da obra do Michel Foucault, deste grande filósofo que é, digamos assim, eu acho que é o autor mais interdisciplinar que nós temos, assim, porque o Michel Foucault, os estudos dele são utilizados lá pela psicologia, pela psiquiatria, pelo direito, Oi, mãe. pela antropologia. Tudo bem? Você tá. Você viu minha ligação? Você viu que eu te liguei ou não? Ai, que eu não tava tocando. Opa, Isadora, o teu microfone tá ligado. Acontece. É que eu consigo silenciar aqui, não sei. Acho que sim, sim. Eu consegui. Deu, ela já... Voltando aqui, então.
é um autor, a potência dos estudos do Foucault é tamanha que ele é utilizado pelo pessoal lá da psiquiatria, da medicina, da psicologia, do direito, da antropologia, da filosofia, da arquitetura, às vezes até. Então, é um pensamento assim, muito potente. Mas, assim, tentando alinhar as nossas discussões, porque no direito é muito comum ele ser reduzido também à discussão que envolve vigiar e punir, né? Aquela obra que ele vai falar sobre suplício, vai falar sobre as prisões, mas a discussão para ele é muito maior do que essa. Então, vamos tentar ir devagarinho para ver se a gente consegue se comunicar. O Foucault ele vai partir de uma análise, assim, a discussão do Foucault, em linhas gerais, assim, ela é conhecida por ele ser um autor que vai reformular a posição de onde nós entendemos ou nos comunicamos quando falamos sobre o poder. Tá? Então, ele vai dizer o seguinte: se nós pensarmos dentro da história, os historiadores, obviamente, também são muito atentos ao Foucault. Se nós pensarmos ao longo da história, as implicações que nós temos da análise sobre o poder, a discussão sobre o poder, se nós pegarmos da formulação das grandes monarquias, dos grandes reinados, Grécia, Roma, todo o desenvolvimento da Igreja Católica no mundo ocidental, é claro. Chegamos no Estado monarca absolutista, a configuração da ideia de poder ela acaba se centralizando numa dimensão alinhada a um ente soberano, um governante, que tem ao mesmo tempo o poder da espada para fazer valer a sua conservação de poder, o uso da força, o uso do direito em seu nome, né? Então, as articulações que se tem da ideia monárquica de poder é centralizada numa ideia de que um ente soberano controla o direito e, ao controlar o direito, controla o Estado. Então, ele vai dimensionar que, a partir da fragilização desse modelo de pensamento que ele chama de poder soberano, né? Poder soberano, estou anotando aqui. Poder soberano é o elemento que vai alinhar, então, a análise do poder vinculada ao ente soberano e vinculada diretamente a estruturas ligadas ao controle do Estado e ao controle do direito, certo? A partir, quando é que nós temos no mundo ocidental esse modelo de poder soberano, monárquico, absolutista, começa a ruir? Para quem foi meu aluno aí em direitos, em filosofia do direito, em direitos humanos, lá em direito nacional acaba não dando tempo de falar sobre isso, nós começamos a ter um questionamento deste poder soberano, dessa forma como ela é conduzida à monarquia absolutista. Ela começa a ser questionada a partir do momento, vai se intensificar esse questionamento a partir do momento em que um determinado ente social no mundo ocidental começa a reivindicar espaço para participação maior na política. Que ente é esse? Isso aí, vamos chegar aí, né? Vamos chegar na Revolução Industrial, na Revolução Francesa, principalmente nas revoluções americanas, americana e francesa. Então, pense comigo, o poder soberano, o absolutismo está nesse contexto, né? Depois que nós temos lá o ímpeto greco-romano, a sociedade europeia vai para os campos depois das invasões bárbaras, quando começa o desenvolvimento do mercantilismo, a intensificação do poder da igreja, nós identificamos mais assim uma reformulação da monarquia a partir do absolutismo. Então, nós pensamos o poder mais ou menos, até assim, o poder soberano mais ou menos até o século 17, 16, 17, alinhado ao clero, né, à igreja, e alinhado à nobreza, certo? A partir de um determinado momento, um grupo de pessoas, né, que eram assim, não eram nem servos, não eram nem nobreza e não eram também nem o clero,
Lá no século XI, que moravam em zonas fechadas por muros, que eram chamadas de burgos, né? Essas pessoas lá no século XI começam a desenvolver um comércio embrionário, começam a fazer pequenas viagens para comprar certas especiarias, temperos, pães, e começam a fazer um aquecimento inicial de uma ideia de que nós temos hoje em dia de comércio, certo? E aí, então, isso no século XI. Lá no século XI, XII, XIII, XIV, XV, esses caras, lá no início, eles eram considerados, assim, pelo clero, pela nobreza, uma atividade que era independente, não dizia respeito à servidão, como era a maioria dos pobres, mas eram pessoas que, para os nobres e para a igreja, eram tipo moambeiros, né? Só que no século XI, XII, XIII, quando começa a se formar a burguesia, eles são assim. Porém, lá no século XV, XVI, XVII, principalmente XV, XVI, XVII, vai se intensificando, XVIII e tal, esses caras, eles já são donos de bancos, eles já são grandes proprietários e agora eles vão querer participar da vida ativa da política, né? E é por isso que eles... Eu estou tentando contar essa história aqui que eu contaria em 3 horas em 5 minutos, né? Esses caras, então, que são os burgueses, começam a reivindicar uma participação maior na política, contrários especificamente às dimensões ligadas aí a um tolimento em relação à racionalidade, à liberdade de pensar, não, e a liberdade de empreender. Então, começam-se a intensificar no mundo europeu, na França, na Inglaterra, principalmente, França, Inglaterra, Alemanha, se intensificar estudos que vão propor um horizonte de uma libertação da racionalidade, da razão, e nós chamamos disso de iluminismo, e também nós vamos ter um outro movimento que muitas vezes se imbrica, né, que vai também propor uma libertação em relação à dimensão econômica. Isso nós chamamos aí de liberalismo econômico e também um liberalismo que vai dialogar muito com o iluminismo, que é o liberalismo político. John Locke, Voltaire, Diderot, Condorcet, Kant, Rousseau. Nós temos aí, então, uma série de autores que têm um financiamento muito, em linhas gerais, articulado por essas pessoas que querem participar do poder, os burgueses, né? Então, nós temos, no século XVII, a libertação do absolutismo inglês, a partir da chamada Revolução Gloriosa, não tem muito ao caso. No século XVIII, nós temos 2 grandes revoluções: a Revolução Americana, que gera a independência dos Estados Unidos da América, e a Revolução Francesa, que, enfim, o processo revolucionário francês, que leva 10 anos, 1789 a 1799, que também, quando termina numa ditadura napoleônica, como nós sabemos. Mas aqui, então, o que o Foucault vai partir da ideia é de que agora, quando sai de cena o Estado absolutista e essa figura de uma monarquia absolutista, naquele contexto que nós tínhamos lá nos séculos anteriores, até o século XVII, XVIII, agora quem vai participar do poder, quem vai dar as cartas ao poder, é a burguesia. Na Inglaterra, no século XVII, e nos Estados Unidos e na França, no século XVIII. Logo, nós precisamos atualizar o discurso, a discussão sobre o poder a essa nova realidade. Tá acompanhando, estou tentando ir bem linearmente assim, para a gente entender. Temos que adaptar a teoria do poder, que antes era poder do Estado absolutista, na figura do soberano, na figura daquele que detém a espada e faz valer os seus interesses, tendo poder de decisão sobre a vida e a morte das pessoas para se conservar no poder, que então, logo, bem ou mal, essa articulação de uma discussão ligada ao Estado absolutista, ela parte de uma dimensão alinhada ao poder, articulando a análise do poder estritamente sobre a ideia do direito e a ideia do Estado. Quando nós temos a criação da sociedade moderna, ou seja, a sociedade burguesa, nós não conseguimos mais dar conta de uma discussão sobre o poder que se alinhe a essa ideia de que o poder está estritamente exercido, que o poder
ele habita a órbita de análise de uma dimensão ligada a uma análise jurídica, política nesse sentido estrito. Tá? Nós precisamos compreender que o poder ele vai acabar se multifacetando e se dando a partir de inúmeros mecanismos. Tá? Então, um elemento que nós temos até hoje, antecipando um ponto, é que até hoje, mesmo que o Foucault tenha feito as obras que ele vai articular melhor isso, lá nos anos 70 e nos anos 80, sobre essa nova forma que eu ainda não explicitei de pensar o poder, mesmo que ele tenha um pensamento tamanhamente potente e tamanhamente convincente da forma como ele argumenta sobre isso, ainda assim nós pensamos o poder tal qual se pensava o poder soberano. Né? Se nós pensamos assim, todas as análises que pensam o poder a partir da dimensão estritamente do controle do Estado e a partir da dimensão jurídica tão somente, reproduzem as mesmas lógicas de análise do poder de sempre. Vamos tomar o poder, significa retirar o governo de lá e colocarmos outra pessoa no poder. A ideia do poder, como, por exemplo, a questão, veja só, os liberalismo político e econômico, quando ele reivindicou uma nova transformação no horizonte político lá do mundo ocidental, ele estava alinhado a uma ideia que aquele poder soberano lá do Estado absolutista, por exemplo, ele não era alinhado a uma ideia de direitos fundamentais. Então, o problema é tirar aquele poder porque ele não sabe lidar com o direito e botar um outro poder, um outro governante, a partir de novas leis, a partir de novos elementos jurídicos que são legítimos, que nós chamamos de direitos fundamentais. Os liberalismos partiam disso. Os marxismos, por exemplo, todas as teorias marxistas, para quem estuda Marx aqui, alguém que estuda Marx, todas as perspectivas marxistas que nós temos significa que existe um poder exercido pela classe opressora e existe uma classe de oprimidos que não tem participação no poder, está externa ao poder, que deve tomar a força a partir da Revolução dos Proletários Unidos, retirar do poder esse Estado que é vinculado ao horizonte capitalista, para se formar uma nova forma de compreensão de sociedade, uma nova forma de direito, a partir de uma ideia de igualdade. Percebam que todos os alinhamentos teóricos que vão discutir o poder, eles estão estritamente ligados a analisá-lo a partir de um ente que tem o poder contra uma superfície que está privada de poder e visa alcançar esse poder a partir de um reajuste, uma reanálise em relação a alguma determinação ligada ao direito. Nós somos assim até hoje. Foucault vai dizer, está dizendo isso, né? Então, quando nós criticamos, por exemplo, que nós precisamos, o governo ele é truculento em relação aos pobres, então é preciso se respeitar a Constituição que diz que todos são iguais, que precisa da saúde, educação para todo mundo. Quando nós dizemos que o governo tivemos um golpe militar, né? Então nós estamos falando que o poder foi tomado por um grupo de militares e deve ser realinhado para se realinhar os ajustes, as análises ligadas ao direito. Né? Até hoje nós pensamos o poder nessa dinâmica, quem tem poder, quem não tem poder, né? E a discussão centraliza-se na dimensão ligada à visão jurídica do direito e a visão estritamente aí vinculada a esse binarismo em quem tem poder, quem não tem poder, oprimidos, opressores e tal. Foucault vai dizer que a análise do poder demanda dimensões muito mais profundas porque o poder não atua dessa forma. A partir da complexificação da modernidade, das sociedades modernas, nós temos instâncias de poder que vão se formar de forma pulverizada para garantir exatamente esses novos interesses que são da sociedade burguesa. Ele vai analisar isso a partir de elementos que ele vai chamar, que nós devemos, então, sair de uma análise de um poder soberano e passar a analisar uma análise de como se articula o que ele vai chamar de poder disciplinar. Tá? E o livro onde ele melhor traz isso é este livro aqui, vocês não conseguem ver, eu acho, chamado História da Sexualidade, volume 1, A Vontade de Saber. Tá?
Este livro aqui acho, é um livro onde ele vai... depois, em outros artigos também ele aprofunda melhor, mas aqui eu acho que ele consegue... Para mim, a melhor obra do Foucault é esse aqui, A História da Sexualidade, volume 1, Vontade de Saber. Como é que se dá, então, essa análise do dispositivo? Exatamente, Diego. Não é nesse aqui que ele inaugura a ideia de dispositivo, é nesse livro aqui que ele vai falar pela primeira vez em biopolítica. Biopolítica aqui. Tá, eu vou chegar lá. Mas então ele vai alinhar esse livro, ele vai alinhar assim, ó, vocês conhecem, né? Ele vai dizer o seguinte, várias obras do Foucault, mas aqui ele vai esse livro é um livro sobre poder. Fundamentalmente é sobre poder, não é estritamente sobre sexualidade. Ele vai tentar compreender da seguinte forma: ora, as sociedades burguesas, elas não vão alinhar a discussão, nós não vamos alinhar a discussão sobre o poder a partir dessa dinâmica. Quem tem o poder, quem não tem o poder, nós vamos controlar os indivíduos a partir de uma espada, de um soberano, porque agora nós temos, a partir dos processos revolucionários modernos, nós temos agora a ideia de cidadão, nós temos agora a liberdade da razão, pelo menos em termos teóricos, em termos assim, o desenvolvimento do constitucionalismo contemporâneo, nós temos elementos ligados aí a outras articulações que vão estar muito mais relacionadas aos ímpetos dos interesses desses que estão no comando agora, que é a sociedade burguesa. E a sociedade burguesa ela precisa impor o seu comando, que tem uma relação direta com o desenvolvimento do capitalismo, para fazer valer os seus interesses. Tá? Logo, como é que esses mecanismos, esse poder disciplinar vai se desenvolver a partir de dispositivos específicos para garantir esses interesses? Vai se multifacetar. Não é a ideia mais que o Estado tem um direito e obriga as pessoas à força. E o exemplo que ele vai dar de como essa ramificação, essa complexificação do poder nas sociedades modernas se dá a partir da sexualidade. É isso que ele vai dizer. Nós temos a narrativa, até hoje, de que a sexualidade é um ente assim que, a partir do desenvolvimento da igreja e a partir da modernidade, nós temos elementos castradores, que nós somos ceifados a falar sobre a sexualidade, no sentido de que no século lá da era vitoriana, como ele começa esse livro, lá no Rainha Vitória, e no início aqui do período moderno, em virtude de uma moralização do mundo, nós fomos castrados de falar sobre sexualidade. Ele vai falar um elemento muito interessante que, na verdade, para garantir um alinhamento das ideias da sociedade burguesa, começa fundamentalmente o controle, é um dos dispositivos, o dispositivo sexual é um dos dispositivos que vai controlar a sociedade. Mas a partir da ideia que começa a se difundir no século XV e vai se aprimorando no século XVI, XVII, da pastoral cristã, por exemplo, de forçar as pessoas a falarem sobre a sua sexualidade. A partir da confissão. Então eu vou na missa, lá vou lá na igreja, lá confesso para o padre que eu estou, como é que está a minha vida sexual, assim, assim, assado. E a partir dos discursos sobre a sexualidade é que vão se construir discursos de poder, ele vai falar, discursos que tentam alinhar o que seria a verdade sobre a sexualidade para produzir um certo controle sobre os corpos. Então, isso, para Foucault, ele começa a acontecer na modernidade e, hoje em dia, se tem outras alianças ligadas a essa discussão da sexualidade para que nós desde que nós temos, então, dessa pastoral cristã se desenvolvendo no século XVI, nos forçar a falar o tempo inteiro sobre sexualidade para criar institutos que consigam controlar a partir de saberes, a partir de conhecimentos que se julgam saberes, sobre os indivíduos. Então, lá ele vai mostrar no História da Sexualidade que lá no século XVIII e XIX começa o sexo a virar um tema ligado a uma discussão sobre a polícia, não no sentido policialesco, que mais a gente vai entender, mas a polícia ela vai começar a ser um fiscalizador dos regulamentos do Estado, as pessoas, o papel da mulher, a esterilização do corpo feminino, ele vai dizer, o papel da mulher é o papel de controlar a sexualidade das crianças, no sentido de que
as crianças, as crianças que desenvolvem sexualidade muito cedo, elas acabam dispersando de interesses escolares. Na verdade, o dispersar de interesses escolares vai nos levar a um problema em relação a futuros comerciantes, futuros donos administradores de propriedades, etc. Então, esse alinhamento com o interesse comercial vai começar a se dar, então, pelos discursos psicologizantes que ele vai falar, né? A psiquiatria vai analisar aquelas pessoas que são libertinas demais em relação ao sexo para tratá-las a partir de elementos de normação e normalização. O papel da escola, que vai atuar no sentido de alinhar esse indivíduo para que ele obtenha conhecimentos para ser um produtor no futuro, para ser um administrador da família e dos negócios, sem permitir a ele muito espaço para o desenvolvimento da sexualidade. O papel da família, principalmente focado na mãe. O papel ligado à igreja, nessa dimensão de instituir o que é o certo, o errado, a moral, os bons costumes. Mas em que pese ele esteja falando sobre o poder, sobre a sexualidade aqui, na verdade ele está propondo uma nova forma de se pensar o poder a partir desses microinstrumentos disciplinares pelos quais, enquanto nós falamos que o poder está exercido pelo Estado e o poder está sendo exercido pelo direito, isso escapa ao nosso horizonte de compreensão. O poder, não existe um poder, alguém que tenha poder e alguém que não tenha poder. O poder está aí. Ele simplesmente se dá a partir de relações de força, a partir de elementos ligados aí a tensões, dos quais não é sempre possível identificar os interesses de quem está, desse campo de forças que está se embatendo, e também muitas vezes também, mesmo que se pudesse identificar entes específicos como governante X, YZ, não tem como nós termos certeza absoluta da intencionalidade desses atores. Então o poder é muito mais complexo, ele atua de uma forma muito mais pulverizada e muito mais dinâmica, né? Então ele vai falar isso. O que interessa para o discurso sobre o poder é analisar essas tecnologias do poder que vão se alinhando a interesses comuns. É claro que, como nós temos uma sociedade capitalista, burguesa, esses entes que ele vai ficar famoso por articular, né? A pessoa que acaba cometendo o crime, ela vai para as prisões, para ser aí por institutos de normação e normalização. A pessoa, então, ela é alinhada a saber como deve agir a partir das escolas, das igrejas, do exército, da fábrica. Então, todos esses mecanismos disciplinares estão envolvidos na ideia do Estado, mas transcendem essa dimensão de quem tem o poder e quem não tem. Estão em todo o campo de relações de força que envolve todos os indivíduos a todo instante. Certo? Estão entendendo mais ou menos? E aí, então, esse controle que ele vai chamar de poder disciplinar, ou biopoder, então essa palavrinha é muito forte, muito importante no pensamento dele, né? Biopoder, ele vai construir a partir dessa análise desses dispositivos, desses microdispositivos, que vão ter mais um interesse no controle de instituições individualizantes que buscam que as pessoas se comportem de uma determinada maneira, não porque o Estado mandou especificamente nesse sentido, mas alinhada aos interesses de uma pulverização de forças que estão alinhadas entre si por esse objetivo, que se complementam, se contrapõem, se rearticulam, mas em nunca conseguem oferecer totais obstáculos a mecanismos de resistência a esse poder. Certo? Ao mesmo tempo em que nós temos, voltando aqui à discussão sobre sexualidade, ao mesmo tempo que nós temos discursos alinhados ao poder disciplinar, que vão tentar estabelecer, a partir do dever que as pessoas começaram a desenvolver, de falar sobre a sua sexualidade, a partir dos confessionários, a partir da nova pastoral cristã, a partir de momentos que nós temos aí uma condenação à homossexualidade, nós temos uma condenação
ao sexo pelo mero prazer, nós temos aí condenações alinhadas aí à sexualização das crianças, nós temos imposições de obrigações das mulheres em relação ao papel dela de controle e gerenciamento da família, nesses discursos que são alinhados nesses poderes disciplinares que são alinhados ao poder disciplinar da sexualidade em si, eles acabam irrompendo, proporcionando contradiscursos que também reivindicam espaços de poder. Não é um elemento assim, a repressão da sexualidade e se dá a partir de discursos libertários que vão se sobrepor a esse discurso castrador, esse discurso, esse elemento que o Foucault vai chamar de hipótese repressiva. Tá? No fim das contas, o discurso sobre sexualidade, as produções de saberes sobre sexualidade, a partir da medicina, a partir da psiquiatria e a partir da própria psicologia, mesmo da psicanálise, que tem todo um horizonte crítico, né? Esse fazer forçar-nos a falar sobre a sexualidade e o quanto a sexualidade fala por nós, diz quem nós somos, não é? Quem faz terapia hoje, aí de vocês, de nós, vai acabar se tarde falando em sexualidade, em relacionamentos com pai, com mãe, etc. Então, a sexualidade ocupa o centro do palco num sentido de que nós estamos sempre superdimensionando-a, nós estamos sempre aí articulando, supersignificando-a, no sentido de que ela acaba se tornando, não é o horizonte único para pensar a sociedade moderna e contemporânea. Claro que o capitalismo, tudo alinhado à dimensão do capitalismo, né? Mas ela é muito potente, o Foucault vai mostrar isso. Deixa eu ver o que foi perguntado aqui. Vamos a metáfora de que usada por Marx e Engels, superestrutura e infraestrutura. Exato. O Marx e Engels estão presos à ideia de superestrutura e infraestrutura, da superestrutura como esses elementos ligados a um espectro alienante dos trabalhadores, pelos quais os trabalhadores um dia vão se unir para tomar o poder. Não sei se a tua pergunta foi nesse sentido, mas sim, Foucault é crítico a isso, né? Foucault é crítico a toda e qualquer dimensão que visa analisar as instâncias de poder sobre aquele elemento de que alguém tem o poder, e esse poder pode ser retirado de lá, ou seja, que existe um momento de redenção. Né? Não existe momento de redenção. As relações de poder são sempre articuladas, são sempre momentâneas, instáveis, e se há relação de poder, há, ao mesmo tempo, resistência. Por exemplo, Foucault, em outras obras, ele vai diferenciar muito a ideia do que é uma relação de poder de uma relação de violência. Tá? Se alguém é escravo de alguém, um escravo em relação ao seu senhor, tá? Se essa pessoa está presa pela perna para trabalhar para alguém, nós não temos uma relação de poder, nós temos uma relação de violência. O poder, ele existe sempre que se dá numa dimensão de oferecer uma resistência mínima que seja. É claro que as relações de poder podem se valer de instâncias de violência, mas se é só violência, aí não há poder, entenderam? Nesse sentido. Tá claro até aqui? Sim? Aí o Foucault, então ele vai... Esses poderes disciplinares, essas análises sobre o papel da igreja, das prisões, da escola, da fábrica, do exército, da família, como alinhadores que estão a serviço também dos interesses do Estado burguês, mas que são pulverizados, não são totalmente visualizados. As instâncias de poder se imbricam, se rearticulam, se realinham, não no sentido de que alguém, um grupo, uma casta, algum ente específico detém esse poder. Então, quando há esse tipo nessa multiplicidade, nessa complexidade de instâncias, ele vai partir também de uma outra dimensão que diz respeito a biopoder, que eu já falei, e também biopolítica. E no final da história de sexualidade é que ele vai entrar nesses elementos maiores.
o poder disciplinar, o biopoder, se alinha à produção, um palavrear bem Foucaultiano, né? Produção de corpos dóceis, fazer com que as pessoas se alinhem em determinados horizontes que ela mesma, a pessoa, acaba muitas vezes não compreendendo esse campo de forças que a direcionam para um determinado lugar, a partir da escola, da fábrica, da família, da igreja, do exército. Também um espaço específico para aquelas pessoas que não se alinham a isso, né? Os manicômios, as prisões. Nesse sentido, o que ele vai chamar de biopolítica são esses horizontes que concentram-se na produção de indivíduos dóceis, de biopoder, perdão. A biopolítica concentra-se em estratégias de tecnologias de poder alinhadas ao controle geral de uma população. Tá? Certo? Enquanto o biopoder visa, a partir de instâncias repressivas, de dispositivos, nessa pulverização de instâncias de poder que resvalam muito a figura do Estado e a figura do direito, nós entramos numa dimensão desse biopoder. A biopolítica, ela visa numa dimensão mais macro, digamos assim, o controle da população a partir de saberes ligados à ideia geral de saúde, à ideia geral da medicina, à ideia geral de dados estatísticos. Esses elementos estatísticos são muito importantes, Foucault, né? A partir do momento em que nós temos a redução da vida a estudos estatísticos, a estudos ligados a território, o desenvolvimento da ideia, perceba que as pessoas lá na ideia do poder soberano, lá, pensem lá no Game of Thrones, para quem viu, as pessoas morriam em nome do sangue, né, em nome dos familiares. Eu vou lutar em nome do meu pai, em nome do meu micro-reinado aqui numa dimensão. E também a conservação de poder pelo rei se dava pelo interesse da ideia de que ele tinha o direito sobre isso, por uma questão muito na perspectiva de que dos ajustes da monarquia ligados ao direito, a ideia supostamente jurídica que se tinha, que sustentava esse direito do poder soberano, para que ele acabasse aí se envolvendo numa dimensão de disputa em nome do seu interesse. Nas sociedades modernas, nós passamos a lutar em nome da nação. Quando nós construímos a ideia de Estado-nação, século XVIII, fundamentalmente século XIX, vejam os momentos mais sangrentos da história da civilização ocidental se deram a partir do século XIX. Porque antes as pessoas morriam em nome do meu pai, em nome do meu filho, em nome pelo menos de algum laço sanguíneo vinculado. Depois, a partir de então, as pessoas partiram a morrer em nome da ideia de nação que foi difundida para exercer um controle, uma biopolítica sobre a dimensão da população, né? Nesse sentido. É claro? Entendido mais ou menos o que é biopolítica, biopoder. São âmbitos imbricados, né? Biopolítica é direcionada a dispositivos disciplinares, que envolve o controle dos corpos, e biopolítica são elementos disciplinares, auxiliados por esse controle de corpos, mas que visam o controle do território da população a partir de ideias ligadas à segurança, à saúde, ideias ligadas aí ao bem-estar geral. Claro? Tranquilo? Dúvida até aqui? Alguma coisa? Oh. Bom, essa ideia em linhas gerais que o Foucault vai apresentar, uma multiplicidade de obras, assim, enfim. O que esse cara aqui chamado Bill Churran, analisando as sociedades contemporâneas, ou seja, o século XXI, o que ele vai trabalhar, como é que ele vai contrapor a perspectiva do Foucault, tentar atualizar a perspectiva do Foucault, e por que ele chama de psicopolítica a sua dimensão, a sua análise, a sua reformulação, uma ideia. Lembrando, né, pessoal, para o Foucault, um elemento interessante, para o Foucault, quando nós falamos em poder, nessa multifacetada dimensão de ideias de poder,
Nós estamos ligados a uma ideia de que as pessoas estamos dentro sempre de um espaço de liberdade. Quem não tem liberdade, não, o que é exercido contra a liberdade da pessoa é um exercício de violência, tá? Ou um controle do discurso, da linguagem. Eu convenço a pessoa de alguma forma nesse sentido, mas não passa pelo princípio da liberdade. E liberdade não significa dizer que as pessoas compactuaram com os instrumentos ligados ao biopoder ou à biopolítica de forma consensual. Existe aí uma racionalidade que, ora, é visualizável em alguns pontos, identificável em alguns pontos, o interesse da articulação da reforma trabalhista no Brasil, impulsionado pelo político fulano e beltrano, né? Mas mesmo que dentro daquele microcampo de disputa seja possível algum horizonte de identificação, os interesses e a racionalidade em si do que está por trás dessa guia que vai nos levar, nos emparedar para determinados caminhos, não é, na maior parte das vezes, visualizável nem identificável. Lembrando que nós estamos falando aqui, por que eu estou falando sobre isso? Na particular, a dimensão da discussão sobre o fascismo. E uma discussão que tem a ver com um ponto que é uma discussão alinhada ao neoliberalismo, partindo dessas perspectivas pulverizadas do poder do Foucault, para dizer que o inimigo em si ele pode ser até certo ponto, até certo elemento, em alguma medida identificável. É o governante tal, é o político tal, é a empresa tal, é o número de pessoas que participam de forma mais explícita desses horizontes, mas existe uma racionalidade muda, uma perspectiva não tão visualizável assim, que é compartilhada por uma série de pessoas que não têm condições mínimas de se fazer valer minimamente, de iniciar uma compreensão de onde isso se começou, e mesmo as pessoas que estão tentando estudar, nosso caso aqui, sobre esses horizontes atrelados à ideia de neofascismos, que para mim tem uma perspectiva alinhada também com esse novo segmento contemporâneo, esse novo reajuste do capitalismo chamado de neoliberalismo, que alguns autores vão trazer, né? A produção da ideia de que o universo é um grande campo de caça entre competidores, de pessoas que se degladiam entre si para serem empresárias de si mesmo, como diz o próprio Foucault, né? Aqui o Diego perguntou a retomada da biopolítica feita por Hart Negri na trilogia Império comunga com Churran ou seriam direções paralelas? Churran é bastante crítico ao Hart Negri, né? Foucault é bastante crítico em relação ao Hart Negri, porque para ele, Foucault, o Churran é bem crítico a eles, porque para o Churran, e aí, eu digo, se tu quiser uma referência, é um livro chamado Tipologias da Violência. Esse livro é um livro que o Churran ele vai bater de frente com o Agamben, vai bater de frente com o Hart, com o Negri, no sentido de dizer que eles ainda pensam o poder no sentido dessa questão do império, onde seria depois possível uma multidão assumir esse controle, mais ou menos fazendo valer, em linhas gerais, aquilo que o Marx teria dito com um tempero aí do biopoder da biopolítica. E aí, para o Churran, para quem está começando a ler agora, é um autor que ele não oferece muitos espaços muitas alternativas de resistência, né? Ele vai fazer uma análise mais o Churran aqui, que largaram alguns autores, pelo menos fazer uma dialética, é isso aí. Churran, isso aí, Churran quebra de vez, quebra o pau geral. Eu gosto dele, eu acho um autor interessante, acho a forma que ele escreve interessante. Eu acho que algumas coisas ele pega pesado, mas ele está errado. Mas também porque isso faz parte do mundo acadêmico, a pessoa quer ocupar espaço, ela acaba indo num horizonte contrário à dimensão da perspectiva ligada ao que vem se pensando. Indo agora, nesses minutos que restam, fazendo uma introdução desse livro aqui para nós voltarmos a ele na semana que vem, eu fiz aqui para nós, para analisarmos aqui em linhas gerais, eu produzi
tipo um pequeno resumo do pensamento do que o Churran desenvolve nesse livro, né? Para a gente ir devagarinho tentar construir. Mais ou menos em pouquíssimas páginas, tentar sintetizar o que esse livro diz para nós entendermos. Eu vou compartilhar com vocês. Bom, então, para quem está começando nessa discussão, agora a partir do Byung-Chul Han, nesse livro chamado Psicopolítica, que tem um subtítulo, que é o neoliberalismo e as novas técnicas do poder. Então, ele está discutindo sobre a compreensão dele sobre neoliberalismo. Se vocês pegarem outras obras dele, essa obra aqui, que é a obra mais famosa no Brasil dele, eu acho bem pequenininha, chamado A Sociedade do Cansaço, a discussão que envolve o pensamento dele, todas as obras que eu li dele, pelo menos, envolvem um questionamento sobre a racionalidade neoliberal. Que para ele, o neoliberalismo, e para outros autores também, falando um pouco sobre isso, o neoliberalismo, isso que vem sempre sendo falado muito atualmente, ele não é uma atualização do liberalismo lá dos pais fundadores, Adam Smith, Locke, Thomas Paine, Bentham, John Stuart Mill, que focaram, por um lado, numa dimensão ou econômica ou política, mas se alinham, né, a ideia da liberdade da razão se alinha à ideia de liberdade econômica, não são excludentes, né? Sempre que eu vejo alguém falando aí, sou conservador nos costumes, liberal na economia, está traindo o liberalismo, os pais fundadores do liberalismo. Muitos autores, e o Churran também vai partir dessa ideia, de que a produção das teorias neoliberais, fundamentalmente Friedrich Hayek, von Mises e Milton Friedman, famosa escola de Chicago, famosa escola austríaca de economia, que vão partir de uma dimensão da ideia de um reajuste do liberalismo, fazendo aí ele ter uma vertente economicista total naquela ideia que começa a se emancipar, a se tornar mais visível para nós nos anos 70, na experiência chilena do Augusto Pinochet, mas fundamentalmente aquilo que os livros mais falam a respeito, que é na experiência neoliberal dos governos de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, Estados Unidos e Reino Unido, tá? Inglaterra. No sentido daquela ideia de que, passando do momento do welfare state, o Estado é o problema. Aquela frase da Margaret Thatcher, que quando é repetida me dá náuseas, assim, dá uma certa ânsia de vômito, quando alguém repete ela, que é aquela ideia assim, não pergunte o que o Estado pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pela sociedade. É nesse sentido de trabalhar num horizonte cada vez maior, pegando um gatilho lá do que o Foucault tinha dito nos últimos livros dele, chamado Nascimento da Biopolítica, quando ele vai falar que essas instâncias de análise de poder alinhados a perspectiva do capitalismo, dos interesses da sociedade burguesa, vão fazer com que nós nos pensemos como empresários de nós mesmos. Já viram essa expressão? A expressão do Foucault, que é muito reaproveitada por muitos autores hoje em dia. E isso é muito, muito atual, né? E aí, pensando agora em termos menos abstratos e mais concretos sobre o que eu estou querendo dizer aqui com vocês. Falando um pouco sobre isso, por exemplo, dessas tecnologias disciplinares que nós temos hoje em dia, alinhadas a uma orquestração do que nós devemos ser, para mim, uma das mais latentes tem a ver com essa ideia de empresário de si mesmo, que é, quem foi meu aluno já deve ter me ouvido falar sobre isso, que eu sempre falo sobre isso que eu posso, né? Por todos os lugares que eu vejo, em todos os lugares que eu vá, em todos os canais que eu mais ou menos me ocupe, se eu estiver assistindo algum vídeo do YouTube por um tempo, qualquer lugar, a todos, qualquer instância se fala no mantra da empreendedocracia, não é? Mecanismos de ser uma pessoa eficaz. Vai numa livraria, os mais vendidos 10 livros sobre ser uma pessoa eficaz, 15 livros sobre ser uma pessoa mais eficaz do que a pessoa eficaz. E a eficácia é como ser feliz e descobrir o seu diferencial numa sociedade onde é da competição, onde é preciso mudar o mainstream, mudar o mindset, perdão, para que se possa encontrar, seja uma naturalização da competição generalizada, onde
tudo que se diz por aí, no sentido de conhecimento e reconhecimento e encontro da diferença, diz respeito a que todos devam ser estritamente iguais. Né? Tá? Então, nessa ideia de empresário de si mesmo, essa ideia no sentido de uma naturalização de um grande campo de caça, isso aqui que é o ponto que o Foucault vai, que o Churran vai se valer, tá? Do neoliberalismo. A naturalização do universo como um grande campo de caça entre empresários de si mesmos que foram paulatinamente sendo conduzidos a acreditar que o seu não sucesso tem uma relação tão somente ligada a si, já que é uma empresa. Né? Nada tem a ver com o Estado. Nada tem a ver, então, políticas que vão se endereçar à dinâmica dessa potencialização da concorrência, políticas de privatização, políticas alinhadas aí à fragilização cada vez maior de relações e leis trabalhistas, vão assim fazer com que esse ente explorado seja exatamente uma engrenagem nessas dimensões de pulverização do poder, que também retroalimenta essa mesma racionalidade que o explora. Certo? Tá claro até aqui, pessoal? Estamos entendendo? Desbloqueie o poder da sua mente. Isso aí é quando vem aí algum picareta, né? O nome disso é picareta. Professor, desculpa me meter. Uma frase que eu gosto bastante é que os sujeitos acabam, na verdade, piorando as próprias condições, né? De acordo com o Dardot e com o Laval, né? Infelizmente, né? Não por culpa deles, né? Até como o senhor disse antes, eles não conseguem identificar dentro dessa teia de onde surge essa opressão, né? Sim. Porque ela é tão difusa, eles acabam piorando as próprias situações, né? Exato, isso aí. Nesse cenário de concorrência. Isso aí, Daniel. Empresário de si. Daniel, que está conosco agora aí, ele fez um belíssimo trabalho, já falei dele, né? Fez um belíssimo trabalho de conclusão, alinhando as ideias muito do Churran e outros autores aí, a partir dessa perspectiva do que os autores têm chamado de racionalidade neoliberal. Certo? Então, se nós entendermos aqui, vamos tentar entender aqui o que ele está tentando articular de diferencial para conduzir aí uma atualização, um contraponto. É uma atualização e também um contraponto um pouco ao Foucault, e vermos se ele tem razão ou não. Então, ele é um filósofo coreano, que interessante que ele atuou na linha da metalúrgica antes de ser um filósofo, e aí então ele acabou, sim, todo filósofo alemão é muito um teólogo, né? Isso é muito interessante ver a diferença entre os franceses e os alemães. Os franceses são muito Revolução Francesa, Estado laico, eles são muito mais alérgicos à ideia de estudo da religião. Todo alemão, todo filósofo alemão tem uma compreensão da teologia brutal. Então ele além de ser um estudioso da literatura e da teologia em Freiburg, ele vem sendo reconhecido por a sua análise sobre o momento contemporâneo do capitalismo e as suas tentativas de ampliação do campo de análise dos estudos do Foucault sobre a biopolítica e biopoder, sua relação com o neoliberalismo, em especial, consequências psíquicas daquilo que o autor chama, diversas de suas obras, como Sociedade, Desempenho e da Transparência. Nesse livro aqui, o que eu trouxe antes, A Sociedade do Cansaço, ele vai falar sobre as repercussões dessa competição generalizada, como elas se alinham a um processo de adoecimento psíquico que ele vai chamar de síndrome de burnout. As pessoas assim trabalham bem importante isso quando nós fazemos uma experiência com motoristas de Uber, por exemplo, né? Sempre eu tento fazer uma experiência sociológica quando pego um Uber, pergunto para ele como é que estão as coisas, ele me diz agora, com contexto de pandemia, acabo quase não usando, mas enfim, antes disso, né? Ele se mostra, não se mostra reticente ao seu cenário, alertando que ele estava desempregado, e é claro que a pessoa desempregada e começa a fazer valer aí na questão da atividade do Uber, e começa a conseguir sustentar sua família, ela começa a perceber que, na verdade, o fato de ela trabalhar 15, 16 horas por dia, seguidamente, não diz respeito a algo que seja exercido contra ela, como uma força contra ela, e sim algo que ela mesma escolheu, porque ela é
supostamente o seu próprio ente patronal, né? Então, tem a ver com isso e também nos horizontes laborais que nós vimos hoje em dia, essa exigência por uma sociedade de desempenho, né? Essa exigência por performance que nós temos o tempo inteiro, e nós estamos o tempo inteiro pensando nisso, né, pessoal? Vocês aí, eu também. Não estamos, nenhum de nós, totalmente fora da sociedade de desempenho, né? E sempre estou não fazendo algum curso, não fazendo algum projeto, não colocando em ação alguma atividade, então, porque, bem ou mal, nós estaremos sempre sendo ranqueados em relação a isso, avaliados em relação a isso e cobrados em relação a isso. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está comentando no chat. Galera do coach, mas não só a galera do coach, né, Diego? A galera do coach é a mais visível, mas por toda parte. Não sei vocês. Por toda parte nós vemos essa dimensão. É uma mentalidade, né? Eu até me refiro a ela como uma forma de doping, né? Como eu trabalhei com um professor sobre isso. É uma mentalidade que acaba dopando as mentes a pensar e agir de uma maneira muito padrão, ao mesmo tempo que aceita as diferenças. É muito engraçado isso. Isso é. O que me incomoda nessa questão do coach, que parece que, claro que várias outras estruturas de dominação, docilização, de controle, elas trazem essa normalização, né? Mas o coaching, todo esse discurso do empreendedorismo parece que leva a uma normalidade. O sucesso passa por você ser um escravo das formas de controle e também por, de certa forma, controlar outras pessoas, né? Então, o empreendedorismo parece que leva isso assim, não, seja realmente essa figura desgraçada que acaba com a cabeça dos outros, que acaba com o corpo delas, né? Coloca nessa mentalidade de superprodução, porque só isso que vai te levar ao sucesso, né? E dessa forma você pode também colocar o sucesso, as outras pessoas no caminho do sucesso, né? Me parece que é perverso, assim, algo, como você falou, tem outras estruturas, mas se deixa bem claro, assim, algo bem transparente, eles não escondem nada, né? Não tentam fazer aquela propaganda que esconda isso, sabe? Sim, isso aí. O imperativo parece que agora é a autoestima também, né? Muito trabalhado essa questão, né? Sim, isso aí o Churran vai falar bastante na sociedade da transparência, né? Mas essa ideia, ela é muito visualizável no cenário coach, mas também a gente abstrai disso e também a gente, também no sentido de percebermos que todos nós aqui estamos imersos nisso, né? Uns acabam acatando mais, outros menos, mas ninguém está totalmente fora disso. Todos nós somos reféns, em alguma medida, da performance, né? Todos nós. A ideia, estou falando sobre isso exatamente para não criar aquela imagem de que existe as pessoas que são, voltando àquela dimensão Foucaultiana, né, que sofrem o poder disciplinar, dos poderes, desses mecanismos disciplinares, e aqui na questão do neoliberalismo que nós estamos falando agora, e acabam se tornando externas a essa dimensão. Todos nós sofremos isso e conseguimos, em alguma medida, resistir ou não resistir totalmente, né? Então, só para não ficar nessa imagem, nessa ideia possível, nessa possível interpretação de que as pessoas acreditam nisso e elas acabam se tornando infelizes, despedaçados, sentido, isso afeta todos, né? Inclusive até quem consegue se dar conta menos ou mais disso dentro do seu arcabouço de relações. Todos nós sofremos com isso e todos nós acabamos, cedo ou tarde, tendo que nos empresariar a nós mesmos no sentido mais amplo da palavra, né? Quando eu vejo escritórios de advocacia com aquelas fotos assim de que as pessoas acham que estão num seriado, né? Ou sempre que nós estamos alinhando os professores agora nesse contexto cada vez mais um pouco tendo que se adaptar a um horizonte mais dialogador com essas novas tecnologias, no sentido de
não que isso seja necessariamente ruim, mas no sentido de que o papel do professor acaba sendo um motivador, o professor acaba tendo que se alinhar a certas dimensões desse sentido. Mas vamos dar uma olhadinha aqui um pouco, para não irmos tão longe hoje também, porque eu sei que o pessoal tem compromisso e acaba tendo que sair. Mas vamos aqui analisar um pedacinho, um pouquinho nesse primeiro momento aqui da obra do Xu Han, que é a crise da liberdade. Para Xu Han, já no início da obra, a liberdade dos indivíduos nessa fase da modernidade tardia, pós-modernidade, modernidade recente, modernidade terminal, várias formas de chamar esse momento que nós estamos vivendo agora, né? Que poderíamos chamar de modernidade neoliberal, dinamiza-se como uma forma nova de submissão, revelando-se como uma coação, de algum modo, invisível. Cremos hoje que não somos um projeto submetido por um projeto livre. Aí residiria uma modificação ou avanço em relação à sociedade disciplinar pensada por Foucault, já que a liberdade do poder fazer engendra até mais coações do que o dever disciplinar, pois o dever encontra algum limite, enquanto o poder fazer não encontra limite algum. O que ele está dizendo aqui, né, pessoal? Lá na dimensão do poder disciplinar do Foucault, essas alianças de poder que se alinham em prol daquilo que a sociedade burguesa reivindica, que é um corpo saudável, não tão sexualizado assim, para não se dispersar na linhagem de produção, de controle das fábricas e do exercício da família, né? Essas pessoas, no modelo disciplinar que Foucault pensou, Foucault morreu nos anos 80, né, em 1984, existia uma imposição de forças que era, por um lado, possível de ser visualizável, por outro lado, invisível, que nós já vimos, que fazia com cujo ímpeto tinha um certo limite. É manter a pessoa como um bom aluno, respeitador das leis, não cometedor de crimes, uma pessoa normal, sadia em termos daquilo que se espera dela numa dimensão psíquica, uma pessoa que tem um certo controle da sua sexualidade, uma pessoa que obedece à família, uma pessoa que pode vir a servir o exército para servir a nação, para fazer valer aí os mecanismos da biopolítica. Então, e o que ele vai estar dizendo aqui agora, nisso que eu construí como parágrafo sintetizador, agora, essa nova articulação de poder, ela não tem nenhum tipo de limite. Mas vai ficar mais claro mais adiante. Eu vou trabalhar só esse primeiro ponto aqui com vocês hoje. Se a liberdade deve ser entendida como contrário à coação, a alguma forma de coação, atualmente essa liberdade se vê moldada à narrativa neoliberal, que visa monetizar de forma universal as relações humanas. Tá? Nós vemos, tem um livro do Xu Han interessante que é a Agonia do Eros, seu livro sobre relacionamento, sobre o amor, que ele parte a análise dele lá, falando sobre o filme Melancolia, do Lars von Trier, que ele vai dizer também que essa forma de pensar as relações humanas de forma monetizada vão desaguar numa sociedade lá que de um despedaçamento psíquico, a depressão pelo trabalho, vão desaguar numa dimensão ligada à ideia de positividade, aquilo que o Daniel colocou anteriormente, né? O culto ao corpo, o culto à ideia, enfim, do sim e não da resistência. E também, nesse livro Agonia do Eros, é sobre as relações humanas ligadas a uma ideia de investimento. Eu vou investir nesse relacionamento, prós e contras para me manter com a pessoa XYZ. Então, isso que ele está querendo falar. Então, essa liberdade se vê moldada a uma narrativa neoliberal que visa monetizar de forma universal as relações humanas, atuando como uma sutil coação que enquadra o sujeito em sua obrigação de poder fazer. Então, a diferença é que o poder disciplinar, ele dizia assim, faz. Agora, essa nova articulação do horizonte neoliberal te coloca numa
libertação, numa liberdade naquilo que tu deve fazer, no sentido de que quem vai exercer uma força sobre nós não é essas instâncias, ou pelo menos não é em grande porte, essas instâncias ligadas à escola, fábrica, exército, família, blá, 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 igreja. É parte de nós mesmos. A ideia do yes, é uma frase que ele usa, né, no Sociedade Cansaço. Yes, we can. Nós podemos mais. Nós podemos nos inventarmos a qualquer momento. Essa ideia de inventividade, de positividade, alinhada a essa questão de que nós temos aí uma infinitude de possibilidades, cujo céu é o limite, que vai ser um elemento para ele, Churran, de uma implicação ainda maior de força diante de maior difícil de resistir do que o poder disciplinar pensado pelo Foucault. Ou seja, a sua obrigação de autorrealização. Os mecanismos disciplinares que o Foucault trabalhava faziam com que as pessoas, os corpos docentes, se endereçassem aos interesses da sociedade burguesa. Tá? A dimensão agora que é envolta num cenário supostamente de maior liberdade nos faz parecer que esse desejo por autorrealização não é imposto. Esse desejo por autorrealização é uma naturalização que toda e qualquer pessoa gostaria de ter. Toda e qualquer pessoa faz sentido para toda e qualquer pessoa essa dimensão, essa ideia de que nós conseguimos aí tudo o que nós queremos. Esse permanente, incessante incentivo para a autorrealização torna, na verdade, sua narrativa de vida como uma necessidade torturante, né? Nossa narrativa de vida como uma necessidade torturante, levando a uma situação de autoexploração. É aquilo que eu havia falado antes, que as obras dele, como giram, pelo menos as que eu conheço, giram em torno desse mesmo eixo. Empresários de si, autoexploração, atualização da sociedade disciplinar do Foucault e da biopolítica. Né? Então, essa questão aqui volta a ser encontrada nessa ideia. Onde é que eu estou mesmo? Ao empresariar a si mesmo, o indivíduo, consequentemente, estaria caminhando para um despedaçamento psíquico que Churran descreverá como síndrome de burnout, como eu vou falar anteriormente. Quem falou? Eu, Daniel. Não, só falei ali que caminhando. Ah, tá, entendi. O sujeito neoliberal é o escravo absoluto porque não precisa de um senhor. Ele explora. Ele é mesmo explorador e explorador maior e que faz de uma forma voluntária. Tá? Então, depois, então, aqui no segundo tópico que eu trouxe aqui para vocês nesse certo... Posso dar só uma interrompida que eu me lembrei, achei muito interessante. Essa frase aí me lembra o livro do Aldous Huxley, porque tem uma introdução que ele menciona exatamente isso, que o pior tipo de escravidão para ele seria quando o ser humano passasse a amar, a adorar aquele tipo de força, aquele tipo de opressão. Sim. E não oferecesse mais nenhum tipo de resistência a ela. Não, é exatamente isso. Exatamente isso que tu colocou no teu trabalho. Né? Isso. O ímpeto, o ponto do Churran é tentar demonstrar que hoje em dia as coisas são piores ainda de serem compreendidas e serem resistidas, porque no modelo de sociedade disciplinar, bem ou mal, ainda existia algum tipo de compreensão, ou pelo menos era maior o campo de compreensão dos espaços de resistência e das estratégias de grupos para se alinharem no ímpeto de resistir dentro desse campo de forças chamado poder, né? Dessas relações de poder, que nunca é externa, né? Não existe alguém fora do poder, dentro do poder. Nessa questão Sim. atual, o nível de introspecção desse comando, por isso uma psicopolítica, daí a explicação do nome do livro, né? Não é uma política alinhada ao corpo, biopolítica no sentido que foi falar assim, ó, o final da história da sexualidade, né? Enquanto o poder soberano lá do monarca absolutista, ele tinha um poder sobre a morte das pessoas que iam contra ele, na sociedade moderna, né? Alinhada essa ideia de cidadania, de democracia, de constitucionalismo, etc.,
o ente governante ele não pode matar a qualquer instância, né? Então ele vai oferecer esses mecanismos disciplinares para conduzir os indivíduos e adocicar seus corpos, mas a tendência é que isso acabe proporcionando espaços de resistência maiores nessa condução do corpo das pessoas, né? Então, o que ele vai falar é isso, o poder, a dinâmica sobre a política, a dinâmica sobre o poder vão mudar na modernidade, exatamente porque ela ganha o corpo, a vida das pessoas, o controle de natalidade, o controle de fecundação, o controle a biopolítica nesse sentido de controles da população, de lidar com a vida delas, conduzir a vida delas, porque elas não são simplesmente matáveis, elas são expostas à morte, não matáveis. Isso que eu fui no último capítulo aqui da história da sexualidade. Agora, o controle não é no sentido especificamente dos nossos corpos. E sim, por isso que ele fala de uma atualização. É preciso de não mais de uma compreensão de como essa biopolítica se envolve. E sim porque esse poder já ocupou a psique das pessoas. É preciso de uma análise ligada a uma psicopolítica. E o furo é mais embaixo, segundo Churran. Eu vou só trabalhar isso aqui na existência das relações desinteressadas e depois deixo para nós seguindo nossa discussão semana que vem, para que todo mundo consiga, aí sim, depois dessa introdução longa que eu tentei falar, em linhas gerais sobre o Foucault, né? Muito mais coisa poderia ser dita, é muito mais complexo que isso, mas para a gente aí focar na psicopolítica, né? O sujeito neoliberal, como empresário de si próprio, não é capaz de estabelecer com outros relações livres de qualquer finalidade. Entre empresários não surge uma amizade independente de quaisquer outros fins. E, contudo, ser livre significa estar entre amigos. Um ponto interessante que ele diz, né? Vai questionar a ideia de liberdade nesse horizonte contemporâneo. Liberdade é fundamentalmente uma palavra relacional. Quando eu me relaciono com as pessoas, aí sim eu estaria numa instância livre. Né? E no modelo que nós temos agora, como essa nossa liberdade ela é comandada por um interesse, uma finalidade empresarial, isso seria aí também uma dimensão que ofuscaria a nossa liberdade. Portanto, o isolamento conduzido pela razão neoliberal aos sujeitos conduz a uma liberdade precarizada, uma existência pobre de significação. A razão neoliberal se mostra eficaz ao travestir a autoexploração em liberdade. A exploração de alguém contra a sua vontade não é eficaz. Isso que o Daniel estava falando antes, né? Ou ela, cedo ou tarde, será oferecida, ou a ela será oferecida alguma resistência significativa. Porém, a autoexploração consegue espremer o rendimento máximo dos sujeitos que assiste passivamente ao seu processo de aniquilamento. Aqui há muitos, só para finalizar um pouco por isso, né, por hoje, se vocês quiserem falar alguma coisa também, perguntar alguma coisa, aqui muitos Foucaultianos criticam essa ideia do Bill Churran, dizendo que essa ideia de que esse horizonte imperceptível que ofusca a liberdade, que de algum modo produz estágios de não resistência, já estavam presentes lá no Foucault. E eu me aproximando mais, intensificando mais minhas leituras do Foucault, eu consigo concordar. Acho que essa crítica do Churran é mais demarcatória em termos de garimpamento de espaço. Mas algumas coisas que ele está dizendo, Foucault já tinha dito, talvez não da mesma forma, porque o Foucault morreu em 84 também, não viu essa fase, o desenvolvimento, apesar de Foucault ter escrito sobre neoliberalismo, e muitos, Dardot, Laval, Churran, muitos deles terem se valido desse livro chamado Nascimento da Biopolítica, que é o livro sobre neoliberalismo do Foucault, dos últimos cursos deles que foi publicado, ele já tem elementos onde aquilo que o Churran está apontando já estava lá sendo visualizável no próprio Foucault. Certo, pessoal? Claro que eu tentei articular aqui biopolítica, biopoder, psicopolítica, poder soberano, poder disciplinar. Excelente, professor. Muito bom. É um tema complexo. Complexo, é bem complexo. Mas, enfim. Certo, pessoal? Então, acho que isso, né? Então, tentem aí, na medida do tempo de vocês, lerem o livro. É um livro curto, é um livro denso, é um livro que traz muitos elementos, mas também é um livro bastante potente para nós pensarmos essa tríade entre neofascismos,
psicopolítica, em tecnologia. Ver o fio condutor entre elas. Certo? Boa semana, então, para vocês. Até semana que vem. Um abraço. Abraço. Tchau. Obrigado, Gustavo. Nada. Abraço. Abração. Tchau, Sor. Obrigada. Tchau, tchau.